Osmose inversa. A osmose inversa nada mais é que um processo de separação, onde nós vamos ter um soluto e um solvente, e esse soluto vai ficar retido numa membrana semipermeável. Bom, por que esse nome osmose inversa? Porque ao contrário da osmose, onde o nosso solvente ele sai de um meio menos concentrado para um mais concentrado, na osmose inversa é o contrário. Então, o nosso solvente vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. E como isso não ocorre naturalmente, é necessário aplicar uma pressão, nesse caso, como está mostrando aqui. Então, nós temos nosso solvente, que é a água, e nossos contaminantes, que é o nosso soluto. Então, é aplicada uma pressão, o nosso solvente vai passar desse meio que está mais concentrado para o menos concentrado, fazendo com que esses solutos eles fiquem retidos nessa membrana semipermeável e essa água ela saia limpa. Muito bem. No caso de filtração, para a osmose inversa ou reversa de soluções contendo solutos de baixo peso molecular, as pressões osmóticas são normalmente elevadas. Quando a gente se trata de osmose, a gente tem 3 tópicos bastante importantes onde a gente deve estudar, que é a membrana semipermeável, a diferença de potencial químico e fluxo. E aqui a gente tem a exemplificação do que é o processo de osmose inversa, que onde a gente tem uma pressão osmótica sendo apresentada dentro de um soluto concentrado, que onde vai atravessar uma membrana semipermeável, que onde assim vai ter o driving force, tendo a transferência de massa para uma solução diluída, e assim acontecendo o processo de osmose inversa, sendo denotado por essa expressão ao lado. Ao lado, a gente tem, novamente, durante esse processo, faz o uso de pressão como força motriz para a separação de sais dissolvidos, tendo em vista que o processo de osmose reversa dessanaliza e remove compostos orgânicos e inorgânicos, conforme pode ser observado por essa figura, que onde a gente tem uma alimentação, a gente tem um fluxo da água, os íons presentes, e a gente vai ter o permeado, que onde vai estar livre desses íons, e o concentrado, que onde é a fase onde está a presença desses íons, certo? Novamente, a gente tem aqui uma contextualização entre um quadro comparativo entre a osmose reversa e destilado, que onde a gente tem o consumo, o desperdício, a produção, a condutividade e o controle microbiológico dentro dessas fases. Falando agora um pouco sobre as aplicações. Bom, essa técnica ela foi criada e é muito utilizada também nos dias de hoje para a dessalinização da água do mar. Então, pegar essa água salgada e retirar esse excesso de sal para obter uma água limpa. Além disso, também na irrigação, então os sais presentes na água eles vão ser retidos para que impeçam o acúmulo das substâncias no solo. Além disso, nós também, como está sendo abordado no nosso seminário, as máquinas de hemodiálise. Então, quando o nosso rim ele não tem essa capacidade de filtrar o sangue como ele deveria, é necessário passar o sangue por esse filtro, né, por essa filtragem, para que as impurezas elas fiquem retidas e nosso sangue circule de maneira mais limpa. E, além disso, também tem a fabricação de bebidas, como alguns tipos de água mineral. Como tudo também, a gente tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que a gente consegue uma água limpa e segura. É independente de energia, como foi dito, ela utiliza pressão. E é um método muito eficiente. Mas nós também temos algumas desvantagens, como a troca de filtro, que tem que ocorrer anualmente. O processo ele é lento e a água é desmineralizada. Por que isso ocorre? Os minerais presentes na água, eles têm um tamanho maior do que a molécula de água. Então, quando esse processo ocorre, esses minerais, como sódio, magnésio, eles ficam retidos na membrana. Isso faz com que essa retenção também torne essa água mais ácida. Agora vai falar... Nossa, falando um pouco agora da parte de diálise. A diálise é um tratamento que permite a substituição, né, de algumas funções dos rins, né? Mas vale a pena lembrar que não são todas as funções que ela consegue substituir. Dando um exemplo dessas funções, ela não consegue produzir a eritropoetina ou ativar a vitamina D. Dentro de algumas funções que a diálise consegue substituir, é possível citar a eliminação de líquidos e a eliminação de potássio e o controle de ácido base. Falando um pouco do processo em si, a diálise ela permite que solutos em pequenas porções em um líquido, né, elas vão se difundir mais rapidamente devido à diferença de concentração. E a passagem de moléculas grandes ela vai ser mais difícil e vai demorar mais tempo.
E lembrando, né, que a diálise ela é um processo indicado para as pessoas que vão apresentar insuficiência renal. Aqui dando uns exemplos, né, onde a diálise pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada em rim artificial, no processamento de alimentos, na separação de ácido sulfúrico e de sulfeto de níquel e de cobre em solução aquosa, em separação de sais. Bom, falando um pouco das equações que vão estar envolvidas na difusão, né, que vai ser a diálise. Essa figura aí, ela mostra o perfil de concentração desenvolvido durante o processo de permeação líquida entre as membranas, onde o C1 é a concentração do soluto em quilograma por mol, o C1I é a concentração de A na superfície em equilíbrio, com C1 e S, e o KC1 e o KC2 são os coeficientes de transferência de massa em metros por segundo. O K ele vai ser o coeficiente de distribuição de equilíbrio, né? Onde o CS é a concentração do sólido e o CS é a concentração do líquido. Aqui são as equações de fluxo para regime permanente, né? Então, se você conseguir abrir as equações de fluxo, você consegue chegar naquela equação final, onde o NA vai ser igual ao DAB, K' dividido por L, vezes o C1I menos o C2I, onde a permeabilidade é o DAB, K' dividido por L. Bom, aqui, se você fizer algumas modificações, né, na equação, né, somar algumas equações, você consegue chegar nessa equação de fluxo, onde você vai ter que, em alguns casos, 1 sobre KC1 e 1 sobre KC2, eles vão ser muito pequenos, né, comparados com 1 sobre PN, e quando isso acontece, a membrana que irá controlar o processo. Como exemplo aí na aplicação industrial, a gente tem a separação do hidróxido de sódio de uma solução aquosa de hemicelulose, que a hemicelulose está representada aqui na figura, que é um polímero que compõe a parede celular vegetal. Aqui a gente tem a representação em 3D da molécula, e no caso ele é utilizado na fabricação do rayon, que é uma espécie, um tecido sintético, uma espécie de seda sintética, porque o NaOH é utilizado no processo de extração, no fracionamento da hemicelulose, e aí posteriormente utiliza-se o processo de diálise para separação da hemicelulose que está numa solução coloidal do hidróxido de sódio. Outra aplicação industrial também que a gente tem aí é para separação de sais, que pode ser aplicado tanto nas indústrias alimentícias como farmacêuticas, é o processo de separação de proteínas, como, por exemplo, a obtenção da caseína, que é uma proteína do leite. Esse processo ele se baseia na precipitação da proteína em soluções com alta concentração de sais, porque o sal faz com que essas proteínas sejam precipitadas, e aí você necessita de um processo posterior para a separação das proteínas da solução salina. Bom, a hemodiálise ela é uma filtração do sangue que, por meio da difusão, toxinas metabólicas são transferidas por meio da membrana do dialisador, que funciona como um filtro para o fluido da diálise. É necessário ter disponível nas clínicas de hemodiálise o tratamento adequado da água, conta com filtros de porosidades variáveis, a fim de reter partículas maiores e remover o excesso de cloro residual, além de contaminantes como micro-organismos. Na osmose reversa, a água da alimentação ela é submetida a uma pressão maior do que a pressão osmótica e é forçada a passar através da membrana semipermeável de porosidade de 0,001 micrômetros. A água purificada, junto com a solução ácida e de bicarbonato concentrado, soluções próprias para diálise, cuja composição é semelhante ao plasma sanguíneo, entram no dialisador. Então, no dialisador vai ocorrer difusão até que haja diferença de concentração entre os solutos. Sem essa força motriz, os solutos ainda podem passar através dos poros da membrana por filtração, que é um processo de convecção cuja força motriz para a filtração é a diferença de pressão, que pode ser hidráulica ou osmótica. Filtrando partículas de peso molecular de até 40.000 pm,
garantindo que moléculas como proteínas e células sanguíneas que apresentam peso molecular maior do que 50.000 não passem, sendo os principais solutos retirados ureia, ácido úrico, creatinina, fosfato e quantidades excessivas de cloreto. Pela lei de Fick descrita anteriormente e a partir do coeficiente global de transferência de massa, temos o coeficiente clearance difusivo, que vai predizer a quantidade de sangue completamente livre de soluto a partir deste equacionamento, qual o produto da vazão de entrada de sangue pela diferença da concentração sanguínea de entrada e de saída sobre a concentração de sangue na entrada deve ser igual ao produto da vazão de entrada do dialisador e de sua concentração na saída sobre a concentração de sangue na entrada. A eletrodiálise é uma técnica de separação que emprega membranas íon-seletivas. Essas membranas são formadas por uma resina polimérica que apresenta grupos químicos ligados à sua estrutura. Caso esses grupos químicos possuam uma carga positiva, a membrana será aniônica. Caso eles possuam uma carga negativa, ela será catiônica. A membrana aniônica, ela irá permitir a passagem de íons de carga oposta a ela, ou seja, irá permitir a passagem de ânions. Já a membrana catiônica, ela permitirá a passagem dos cátions. Esses íons são transportados através das membranas pela ação de um campo elétrico, gerando duas soluções, onde uma será mais diluída e outra mais concentrada que a solução original. A seletividade de uma membrana está associada à sua capacidade de permitir ou restringir a passagem de íons por ela, onde a entrada de íons de mesma carga da membrana é impedida pela repulsão eletrostática. Aqui são algumas características desejáveis de uma membrana de troca iônica, como a alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, devem possuir também uma alta resistência química, ou seja, a membrana deve ser estável em uma faixa de pH de 0 a 14, deve possuir também uma alta permoseletividade iônica, baixa resistência elétrica à passagem de íons, e também gerar um menor consumo de energia e baixa difusão de água. Uma célula de eletrodiálise tem seu princípio de funcionamento que, ao implementar dois eletrodos em direções opostas, sendo um anodo e um cátodo, e adicionar uma membrana anódica, uma membrana catódica, ao injetar uma corrente elétrica no sistema, gera-se então uma diferença no campo elétrico, fazendo com que há uma movimentação das partículas dentro da solução, que deseja ser separada, fazendo com que as partículas vá em direção do anodo e o cátodo. Porém, a membrana anódica ela tem a função de impedir de atravessar certas partículas, baseado nas propriedades, e a catódica também, fazendo assim com que as partículas vão para o lado esquerdo e certas partículas vão para o lado direito, formando sim dois tipos de solução resultado, sendo a solução concentrada, que ela é concentrada nos sais e compostos iônicos, que desejam ser separados, e a solução diluída, que tem a baixa concentração desses sais. Aí, com isso, temos como é um modelo, ele parece com um filtro de prensa, onde é colocado os eletrodos e vai encaixando um espaçador, uma membrana anódica, um espaçador, uma membrana catódica, e vai repetindo de quantas vezes você quer. Aí aqui tem a alimentação, temos assim como seria os componentes desse stack, onde aqui seriam os eletrodos, aqui o espaçador e aqui a membrana. E também temos um sistema de piloto de eletrodiálise. Originalmente, teve-se o estudo e a criação da eletrodiálise a fim de obter a dessalinização da água salobra. Ao alimentar a água salobra, tinha-se a solução concentrada, que seria o sal, e a solução diluída, que seria a água, que é o produto que era desejado. Portanto, a partir disso, várias indústrias começaram a aplicar esse tipo de técnica, por exemplo, que é o tratamento de efluentes, mais especificamente a indústria de Kuturme. Na indústria de Kuturme, após o processo do couro, tem a formação do influente que é altamente tóxico para o meio ambiente, e esse influente não pode ser de maneira alguma ser descartado no ambiente, pois ele possui uma alta teor de
compostos orgânicos, matéria orgânica, sais de banhos e metais. Aí com isso, através da eletrodiálise, é utilizado para que na sua solução concentrada tenha então a saída de cromo, esses sais de banhos, essa matéria orgânica, e com uma taxa de eficiência de mais de 90%, é possível obter na solução diluída a água, que pode ser então ser descartada ou que é bastante utilizado no reuso dessa água para novamente no processo do tratamento de couro na indústria de couture.